Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Nos passos de Jesus. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, que nos acompanha nesse momento através das redes sociais. Queremos, neste dia de hoje, começar uma bonita e significativa experiência junto a todos os nossos amigos e amigas paroquianos, como também a outros irmãos e irmãs que queiram nos acompanhar neste caminho. Nossa proposta é que a partir desta semana nós tenhamos todas as semanas este programa que vamos chamar de Nos Passos de Jesus. A ideia é que nós possamos ir ao longo da semana nos preparando para a celebração dominical, ajudando os nossos ministros e ministras leigos a também fazerem esta preparação, refletindo o Evangelho do domingo, a temática da liturgia daquele domingo, e que isso, de certo modo, vá nos ajudando não só a preparar a celebração dominical, como também a rezar com esta liturgia e a passar por um processo de conversão pessoal, ajudando então a comunidade também neste caminho de crescimento. E olha, que bom que o nosso programa Nos Passos de Jesus tem a sua estreia, vamos dizer assim, exatamente nesse mês de outubro, que é para todos nós um mês bastante significativo. Chamamos esse mês de outubro de mês do Rosário, dedicamos a Nossa Senhora, as orações, sobretudo as orações do terço, do Rosário, mas também não podemos nos esquecer de que já há muito tempo na Igreja que o mês de outubro é considerado mês missionário. Todos os anos, durante o mês de outubro, a Igreja no Brasil realiza a campanha missionária, faz alguns encontros, nos conscientiza a respeito da missão, do que é a missão e da importância da missão na Igreja. Mas este ano, de um modo muito especial, esse mês missionário ganha uma intensidade ainda maior. Primeiro porque ele se torna universal. O Papa Francisco fez um grande apelo a toda a Igreja do mundo inteiro, a fazermos deste mês de outubro de 2019 um mês missionário extraordinário. E deu a este mês missionário extraordinário o tema de batizados e enviados. É o modo bonito que tem o Papa de nos lembrar que a missão, ela está na essência da Igreja, na raiz da Igreja. Não se pode pensar a Igreja sem a missão. A Igreja, para ser a Igreja de Jesus Cristo, precisa essencialmente ser missionária. E quando o Papa nos convoca a fazer deste mês um mês missionário, mas é algo que de fato está profundamente inserido no seu ministério papal. O Papa Francisco, sempre que nos fala, que fala a Igreja, tem insistentemente nos chamado à consciência da missão. Quem de nós não já ouviu o Papa Francisco utilizar essa expressão? A Igreja em saída. Ele não fala absolutamente nada sem que essa expressão não esteja aí presente. É próprio do Papa Francisco despertar na consciência de toda a Igreja, dos bispos, dos padres, das religiosas, religiosos e de todos os leigos e leigas, a consciência da missão. E olha, um mês missionário como esse que nós estamos vivendo nos ajuda também numa consciência muito importante e bonita, na consciência de que missão não é aquela coisa que a gente faz de vez em quando na igreja, que convida a gente para fazer visita e que faz uma semana, 15 dias, um mês, de um verdadeiro ribuliço na paróquia, de muitos acontecimentos, depois fazemos uma grande bonita missa para encerrar e tudo ali morre. Não queremos dizer com isso que também essa experiência de missão não seja válida, mas quando o Papa Francisco nos convida a tomar consciência da missão,
ele está querendo nos fazer tomar consciência de que a missão na igreja é constante. Não é algo que a gente faz de vez em quando, mas somos sempre e constantemente missionários na vida da igreja. Somos missionários quando intensificamos a catequese, quando acreditamos nos círculos bíblicos, quando incentivamos nossas pastorais e movimentos a fazer visita às famílias, quando vamos àqueles lugares da nossa paróquia e das nossas comunidades que ficam mais esquecidos, que ficam lá jogados ao léu, onde estão os pobres, onde estão os excluídos. Somos missionários quando vamos aos condomínios, nas cidades maiores, onde os condomínios hoje são uma realidade, aos loteamentos, onde vamos naqueles lugares e ao encontro daquelas pessoas que muitas vezes ficam ali, esquecidas e enfrentando dificuldades, enfrentando problemas. Somos missionários, irmãos e irmãs, quando não nos contentamos com as poucas pessoas que estão presentes nos nossos cultos, nas nossas celebrações, nas nossas reuniões pastorais, mas nos damos conta de que aí fora dos muros da nossa igreja, das paredes das nossas igrejas, há uma multidão, há muita gente que não pode ficar esquecida, há muita gente que muitas vezes está abandonada, esquecida dos poderes públicos, esquecida de tudo e de todos, e se nós também nos esquecermos delas, nós estamos cometendo um grande pecado contra o que Jesus nos chama a ser. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos de verdade acolher este convite que nos faz o Papa Francisco a fazer deste mês de outubro um mês missionário. E quem são os missionários? O próprio tema que o Papa Francisco escolheu nos lembra: batizados e enviados. Portanto, todos os que são batizados são missionários, são chamados a viver de verdade a missão de Jesus, porque a missão de Jesus agora é a missão da igreja. Queremos então desejar a todos um feliz e abençoado mês missionário e que esse mês missionário nos ajude de verdade a caminhar, como nos diz o tema, o título do nosso programa, Nos Passos de Jesus. Vamos então agora, irmãos e irmãs queridos, nos alimentar da escuta da Palavra de Deus. O Evangelho que agora escutaremos juntos é o Evangelho do próximo domingo, do 28º domingo do tempo comum, do dia 13 de outubro. Como temos feito ao longo de todo esse ano litúrgico, do evangelista Lucas. Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Em sua casa, se você quiser melhor aprofundar, pode tomar sua Bíblia, procurar esse trecho do Evangelho para rezar conosco e refletirmos juntos. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é impressionante como, de fato, quando vamos em cada domingo acompanhando a palavra do Evangelho que a igreja, nestes domingos, em cada domingo nos dá, nós vamos de verdade crescendo numa compreensão muito bonita de quem é Jesus e da missão que tem Jesus
vindo ao nosso encontro. Nós estamos hoje escutando esse trecho marcante, bonito, do encontro de Jesus com esses 10 leprosos naquele caminho da Samaria para a Galileia. E para a gente compreender bem esta conversa, este diálogo de Jesus com estes leprosos, nós, por primeiro, precisamos entender um pouco a situação dos leprosos no tempo de Jesus. De um modo geral, os doentes eram muito discriminados. É bom a gente lembrar que a gente está falando de uma época em que a medicina não tinha de jeito nenhum os recursos, os métodos que tem hoje. Era ainda uma medicina muito primitiva. Portanto, muitas doenças não tinham cura, e entre elas a hanseníase, a lepra. E as pessoas contaminadas pela lepra, então, elas causavam na vida dos familiares e do povo, de um modo geral, um pavor, um medo, porque as pessoas viam aquelas pessoas cobertas de feridas e não sabiam o que fazer com aquela situação. Normalmente, esses doentes de lepra, eles eram então tirados até mesmo da cidade, não só tirados de dentro da casa das famílias, mas tirados da cidade, colocados fora dos muros da cidade. Esses leprosos, então, formavam grupos. Por isso que esses 10 leprosos hoje que vão ao encontro de Jesus, certamente isso não soava estranho de jeito nenhum para quem ali naquele momento estava acompanhando essa cena. Era muito comum que os leprosos, excluídos, marginalizados, jogados até mesmo fora dos muros da cidade, acabassem se juntando e formando verdadeiras comunidades de leprosos que moravam ali fora da cidade. De vez em quando eles precisavam entrar na cidade. E quando eles precisavam entrar na cidade, tinham que ter todo um cuidado, porque eles eram proibidos de chegar próximo de quem não tinha lepra, não é, das pessoas com saúde. Ou eles então entravam na cidade gritando, dizendo: olha, somos leprosos, não se aproximem de nós. Ou, o que era ainda mais constrangedor, precisavam pendurar no pescoço uma espécie de chocalho, para que as pessoas, ao ouvirem o barulho do chocalho, identificassem que ali estava um grupo de leprosos e não chegassem perto. É exatamente por isso, então, que esses 10 leprosos entram na cidade, se encontram com Jesus que ia passando por ali, mas eles não se aproximam de Jesus. Chegaram próximos, mas diz o Evangelho de Lucas que eles pararam à distância. E à distância começam a gritar, falam alto, né, porque estão distantes de Jesus. Jesus, mestre, tem compaixão de nós, olha para o nosso desespero, para a nossa agonia. Jesus então dá uma orientação, uma ordem àqueles leprosos. Vão apresentar-se aos sacerdotes. Nos parece estranha também essa ordem. Por que é que Jesus pede que esses leprosos se apresentem aos sacerdotes? Também por uma razão muito simples. Era dado aos sacerdotes essa missão. Quando um leproso ficava curado, ele precisava ser examinado pelo sacerdote. E só se o sacerdote constatasse que, de fato, este leproso estava curado da lepra, é que ele poderia voltar para dentro da cidade, para o convívio com as pessoas da cidade, e poderia ser acolhido dentro de sua casa, novamente por sua família. Então, nem a família podia acolher o leproso se não fosse constatada a sua cura por meio de um sacerdote ligado ao templo. Então, por isso, Jesus cura os leprosos e pede que eles se apresentem ao sacerdote. Só que nem eles tinham se dado conta de que estavam curados. Eles vão, então, a caminho do sacerdote, né, do templo, onde iam se apresentar ao sacerdote. E só no caminho eles se dão conta de que estão curados. E aí o que é que acontece? Só um volta para agradecer, só um se sente verdadeiramente agradecido, os outros 9 não. E olha, vou dizer uma coisa a vocês, Jesus gostava de futucar a onça com vara curta, como a gente costuma popularmente dizer. Jesus lembra, através do Evangelho de Lucas, que aquele que foi grato, aquele que voltou para agradecer porque estava curado, era um samaritano. Ora, esta situação desconcertava os judeus, porque judeus e samaritanos eram inimigos. Os judeus tinham verdadeiro ódio dos samaritanos e há muitas passagens do Evangelho que nos mostram isso. Vejam, por exemplo, talvez o mais conhecido
a passagem mais conhecida do Evangelho, de um encontro de Jesus com alguém que é um samaritano ou uma samaritana, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Certamente quem já ouviu esse Evangelho deve se lembrar de que quando aquela mulher percebe que Jesus, um judeu, está conversando com ela, ela mesma questiona: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Portanto, o espanto da mulher, a estranheza da mulher, é porque os judeus olhavam mesmo com desdém, não falavam com os samaritanos, eram inimigos, evitavam até mesmo passar pelo território da Samaria. E essa inimizade era por questões políticas, mas era também por questões religiosas, por uma série de questões. Eles eram inimigos. Quando Jesus, então, vivencia essa experiência de encontrar esses leprosos e reconhecer que o único que foi capaz de voltar para agradecer foi um samaritano, olha, minha gente, para o povo judeu que estava ouvindo essa história ou acompanhando essa história, muitos estavam certamente presentes ali no momento da cura desses leprosos, isso era uma bofetada. Jesus, com essa história, com esse acontecimento, está, de certo modo, dizendo àqueles judeus: vocês se acham tão melhores, vocês se dizem às vezes melhores, não é? Pela prática religiosa, pelo cumprimento das leis, mas quero dizer a vocês que este samaritano, que muitas vezes é tão discriminado, foi muito mais grato, foi muito mais reconhecedor da graça de Deus em sua vida. Ora, que lição nós podemos tirar de um episódio como este do Evangelho de São Lucas? Nos passos de Jesus, seguindo a Jesus, o que é que hoje, neste encontro de Jesus com os leprosos, também nós, nos colocando presentes ali naquela cena, que lição podemos tirar? Que lição podemos levar para casa? Com toda a certeza do mundo, aprender a ser agradecidos. Muitas e muitas vezes nós somos como aqueles 9 leprosos. Somos ótimos em pedir. Corremos atrás de nosso Senhor querendo as graças que precisam dele ser alcançadas. Mas será que do mesmo jeito que somos assim tão bons em pedir, somos também bons em agradecer? Somos também bons em reconhecer a ação de Deus em nossa vida? Ou ficamos esperando as coisas extraordinárias e, como nem sempre elas não vêm, acabamos por achar que nosso Senhor não age na nossa vida, não age na nossa história, não age em nossas famílias. Queridos irmãos e irmãs, aquele homem leproso samaritano foi agradecido. E porque ele foi um homem agradecido, porque ele foi grato a Deus, só ele foi plenamente curado. Porque os outros voltaram para casa curados apenas da doença física, curados apenas da lepra. Mas só este homem foi capaz de ouvir de Jesus essa palavra tão bonita e profunda: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Quando nós somos gratos a Deus, a fé nos salva. Quando nós somos gratos a Deus, levantamos e vamos. Continuamos firmes no nosso caminho, mesmo com as dificuldades, porque elas sempre haverão de existir para todo mundo, mas nós não nos deixamos sucumbir por elas. Vamos então pedir a nosso Senhor, neste 28º domingo do tempo comum, a graça de aprendermos a reconhecer a ação de Deus em nossa vida, a presença de Jesus que caminha conosco, para que nós possamos sempre, reconhecendo esta presença do Senhor que está ao nosso lado, levantar e ir também, caminhando sempre junto com Ele. Que assim seja. Amém. Então, queridos amigos e amigas, já caminhando para o final deste nosso programa de estreia, nos Passos de Jesus, queremos lembrar a programação da nossa paróquia, da nossa rede de comunidades para este final de semana. Sábado, dia 12, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós temos a nossa missa festiva em honra da padroeira do Brasil, na nossa Igreja Matriz de São Filipe e São Tiago, às 8 horas da manhã. Logo depois disso, vamos nos deslocar para as nossas comunidades rurais. Às 10 horas da manhã, teremos também a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas também padroeira da comunidade do Riachão do Lázaro. Então, lá no Riachão do Lázaro, às 10 horas da manhã do dia 12, do sábado, a nossa missa festiva.
E também, neste mesmo sábado, dia 12, às 16 horas, festa de Nossa Senhora Aparecida na comunidade da Patiobinha, onde Nossa Senhora Aparecida também é padroeira daquela comunidade. No domingo, dia 13, 28º domingo do tempo comum, na Igreja Matriz, a nossa missa será às 8 horas da manhã. Então, cuidado aí você que está sempre presente em nossas missas dominicais, para não se perder com o horário. Comumente, nossa missa é sempre às 19 horas, nossa missa dominical, mas neste domingo, de modo extraordinário, a nossa missa será às 8 horas da manhã. E depois disso, às 10 horas da manhã, nós teremos ainda mais uma festa de Nossa Senhora Aparecida, dessa vez na comunidade do Coelhos, onde ela também é padroeira. Nos programemos todos, então, para participar destas importantes celebrações. Queremos pedir a você que nos acompanha, que reza conosco, as suas orações. A oração pelo bom êxito deste nosso programa, para que este programa que hoje começamos possa, de fato, fazer bem a todos nós, ser algo que nos ajude a refletir o Evangelho, a criar laços, a criar comunhão, a aprofundar melhor a nossa consciência da nossa missão. Então, que seja mesmo bênção de Deus, graça de Deus na vida de todos nós. Queremos pedir também as suas orações por essas comunidades que vivem nesses dias a festa da sua padroeira, comunidade de Riachão do Lázaro, Patiobinha e Coelhos, mas também uma oração muito especial pelo nosso Encontro de Casais com Cristo, o ECC, neste final de semana, nos dias 11, 12 e 13, sexta, sábado e domingo, a nossa paróquia está realizando mais um ECC, mais um Encontro de Casais com Cristo. Alguns casais da nossa paróquia estão aí vivenciando, neste final de semana, essa experiência bonita de encontro com o Senhor. Queremos, então, rezar por eles, para que eles possam, de verdade, fazer desses dias de graça também na vida deles e na vida de suas famílias. Antes, então, da bênção, chegando ao finalzinho do nosso programa, vamos fazer ainda um pequeno momento de oração, nos colocando diante do Senhor, pedindo por sua família, por você que nos acompanha, rezando todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Neste mês de outubro, mês também dedicado a Maria, ao Rosário de Nossa Senhora, nos lembremos também dela e peçamos a sua intercessão junto ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.